Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto, hoje para ler Atos capítulo 17, tá bem? Atos capítulo 17, nós aprendemos uma lição muito extraordinária, mas eu quero que você leia comigo para que você seja edificado e aprenda também. Vamos lá. Paulo e Silas em Tessalônica, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A gente vê aqui, meus irmãos, nessa questão de leitura bíblica e tudo mais, principalmente uma questão, assim, uma ênfase muito grande a 3 povos. Tem muito mais, né? Tem muito mais povos. Mas a gente vê uma ênfase muito grande mesmo. Eu poderia colocar não só 3 povos, mas 4 povos, tá? A questão dos povos judaicos, a questão dos povos romanos, a questão dos povos gregos e a questão dos povos italianos. Se tu pega um mapa bíblico, você vê que o Oriente Médio é o grande palco do cristianismo. O grande palco, assim, é todo o Oriente Médio, toda a região da Ásia e a região da Europa na parte direita do mapa. Não no lado de Portugal, mas no outro lado. Então tu vê que realmente, quando Paulo vai falar com os gregos, Paulo usa uma linguagem mais filosófica para falar com eles, porque os gregos gostavam muito de conversar, debater e tudo mais. Quando você vai para povos mais assim judaicos, Paulo ia nas sinagogas para falar com eles. Por quê? Porque era o local que eles faziam culto. Os gregos já tinham uma filosofia muito grande. Para aqueles gregos que corriam, gostavam de correr, e aí Paulo vai falar: prossigo para o alvo é Cristo, corra a maratona e tudo mais. Então tem tudo a ver. Então, dentro disso a gente entende que a gente tem um perfil de igreja diferente em cada lugar por causa dessas culturas, tá? Então os gregos, eles eram muito filosóficos, os judaicos, eles tinham essa ideia de você ir na sinagoga pregar para eles conhecerem Cristo. Aí a gente vê os outros povos, né, uma diferença mais gritante. E claro, a gente vê que os judeus naquela época eram, assim, muito oprimidos por toda Roma, né? Roma, você sabe, oprimia muito os povos judaicos, né? O povo judeu. E era o império predominante da época. Não só eles, mas outros impérios, enfim. Mas o império que forçava eles a muitas coisas. Por isso que a gente vê que nos evangelhos a gente vê toda essa questão de você ter 4 evangelhos, você tem uma liderança judaica corrompida, e você tem uma liderança judaica corrompida, oprimida por um império romano, entendeu? E aí por isso que Jesus, quando falava que ele era rei, isso trazia muito escândalo, porque a concepção de rei deles era o imperador, era o rei romano, o rei judaico, e achavam que Jesus precisava ser um cara que ia derrotar isso tudo e acabar com tudo. Jesus não fez isso. Jesus frustrou o coração deles, porque não foi isso que ele fez na primeira vinda, ele vai fazer isso na segunda vinda. Então isso é uma reflexão aqui, a gente continuar, tá bom? Vamos lá então. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assentando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason ou Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo, e chegaram também aqui, os quais Jason ou Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então olha só, daquilo que eu falei anteriormente, na cultura romana e na cultura deles tinha um rei. Então quando Jesus dizia que ele era o rei, isso era um escândalo para eles. Era um escândalo muito grande, né? Por isso que fala aqui, ó, os quais Jason ou Jason, você fala o nome dele,
hospedou, todos esses procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Mas veja aqui, lá em Bereia, quando eles foram anunciar a palavra, os crentes de Bereia se converteram, mas eles tiveram uma visão muito assim de confirmar tudo nas Escrituras. Ou seja, era um cristão que realmente tinha a Escritura como regra de fé. E eram judeus, Eram judeus que continuaram judeus, mas crendo em Jesus. Mas o que eles fizeram quando Paulo foi pregar? Eles confirmaram tudo aquilo que ele falava nas Escrituras, para saber se de fato era assim. Então essa é uma postura que não deveria ser só deles naquela época. Deveria ser uma postura nossa nos dias atuais. Qualquer mensagem que nós ouvimos no YouTube, nas redes sociais, de um pastor, seja de nosso amigo, confirme na Escritura Sagrada, tá bom? Porque isso evita o engano, o espírito do anticristo, tá bom? E aqui a gente vê mais logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, mais uma vez, os judeus perseguiram Paulo. Paulo, que era daqueles que perseguia, agora passa a ser perseguido. Por que os judeus perseguiam Paulo? Porque Paulo pregava o Cristo crucificado e que o rei já tinha vindo. E os judeus acreditavam que o rei ia vir para acabar com o Império Romano. Mas o rei não veio e não acabou com o Império Romano, mas pregou a palavra da verdade. Quando ele voltar, ele vai acabar não só com o Império Romano, mas com todos os impérios, e vai ser ele o único rei do mundo. Ele que vai governar. E vai ser ele o rei do mundo. Ele vai governar as nações como rei. Então por isso que isso escandalizava tanto os judeus. Mas enfim, o discurso de Paulo em Atenas. Então 14 e 15 a gente já leu o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem
a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Como está lá também, como está lá em Isaías 42, versículo 5. Deus só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, ou possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então veja, o que ele fala aqui é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje nós somos templos do Espírito Santo na nova aliança. E nós hoje somos sacerdotes de Cristo, tanto homens como mulheres. Nós hoje somos reis e sacerdotes de Cristo Jesus. E hoje nós esperamos aquele que vai julgar o mundo com justiça, o Rei Jesus, aquele que vai julgar a todos, inclusive os vivos e os mortos, aquele que vai se assentar no trono de Davi e vai governar as nações. Nós esperamos esse Jesus, o judeu que vai governar as nações. E um dia esse judeu vai governar as nações. Hoje ele governa os nossos corações, ele governa a terra, mas ele não governa a terra de forma literal que a gente vê ele aqui, mas ele governa a terra de forma espiritualmente. Ele é o Senhor de tudo. Quando ele voltar, ele vai fazer tudo isso, só que ele vai estar presente aqui entre nós. Nós vamos ter um corpo glorificado, mas ele, o Senhor Jesus, vai estar conosco e nós estaremos com ele. E vai ser maravilhoso, porque é isso que a Escritura Sagrada diz. Nós devemos pregar esse evangelho a todos os cantos do mundo. Por quê? Porque fiel é aquele que vem, e ele vem sobre as nuvens do céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Então, veja que ele trata muito forte da questão da cultura da época. Paulo entra muito nessa questão da cultura da época. Paulo fala com vários povos, a gente vê isso, mas ele tem uma sabedoria, porque Paulo, ele conhecia toda a cultura romana, a cultura grega, a cultura judaica, tá bom? Paulo era hoje como se fosse um doutor, um pós-doutorado em teologia, pós-doutorado em judaísmo, pós-doutorado em cultura romana. Paulo era esse cara naquele tempo. Então Paulo sabia discernir as coisas para falar a mensagem de acordo com a cultura. Então, veja, nós temos que ser cristãos que sabemos comunicar nossa mensagem com todas as culturas. Ainda que nós estejamos sujeitos à Bíblia, mas nós devemos entender a cultura que nós estamos inseridos para entender qual é a melhor forma de a gente anunciar aquela mensagem naquela cultura. Era isso que Paulo fazia. Aos gregos ele era mais filosófico, aos judeus trazia Jesus de uma forma de explicar Jesus pela lei de Moisés, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e pelos profetas, né? Por quê? Porque era uma forma deles entenderem mais facilmente a mensagem de Paulo, quando a Bíblia era aberta. Porque era o que eles faziam, né? Eles abriam a Bíblia na sinagoga, liam toda a Torá, e Paulo fazia isso. Paulo conhecia a Torá, então Paulo, aos judeus, ele falava de uma maneira mais usando a Torá. E, claro, entendendo que nós temos que anunciar o Evangelho, Paulo não desistiu. Amém? Meus irmãos, muito obrigado pela leitura de hoje. Eu sei que está sendo bastante coisa, mas eu sei que você está crescendo. Eu estou crescendo, nós estamos crescendo, e nós estamos avançando, e nós estamos nos arrependendo cada dia mais, e nós estamos ficando cada dia mais parecidos com aquele que fez os céus e a terra. E um dia vai voltar para julgar vivos e os mortos. E nesse dia eu não quero estar despreparado.
mas eu quero estar com minhas vestes limpas, com meu coração limpo e com meus olhos atentos àquele que fez todas as coisas. Pai Deus, muito obrigado por cada um que está assistindo essa live aqui, esse vídeo aqui no YouTube. Obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra. A tua palavra, Senhor Jesus, vai ser pregada nos 4 cantos da terra. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Obrigado por tua palavra, Senhor Jesus. Faz hoje a tua vontade nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Até amanhã que vamos ler Atos capítulo 18. Um abraço e fui!